nosso assunto de hoje é sonhos. É um assunto extremamente complexo, é muito extenso, justamente pelos sonhos terem várias ramificações, várias possibilidades, ter a questão da simbologia, tem também quem a gente segue, né? Qual visão a gente segue, tem a visão freudiana, a visão junguiana. Então, eu tenho uma abordagem, eu sigo a psicologia transpessoal, que é junguiana, né? Mas também me aprofundei, fui estudar um pouco sobre a visão de Freud, que é claro que trouxe, que até possibilitou que Jung fizesse uma reanálise ou uma análise mais profunda. Então, Jung ele traz a questão dos sonhos muito de uma forma mais extensa, mais abrangente, digamos assim. E é tão abrangente que são assuntos, conteúdos que a gente estuda muito, tem vários livros sobre isso, então é bem complexo. E eu trouxe para vocês num formato que não seja tão complexo, que simplifique, né, assim, o entendimento, e também sem usar as linguagens ou os termos que a gente usa dentro da psicologia, da própria psicanálise, para facilitar, então, o entendimento para todo mundo, tá bom? E aí eu trouxe por partes, né, respondendo as perguntas que eu recebi anteriormente, e aí vou responder no final as questões que ainda ficarem. Então, se vocês já me enviaram essas reflexões, possivelmente elas vão se encaixar em algum momento aqui. Então, acompanhe até o final. E ainda assim, se ficar alguma dúvida, precisar de algum aprofundamento, a gente faz com toda certeza. Combinado? Então, vamos lá. Gente, para a gente entender de sonho, primeiro nós precisamos entender quem nós somos. Porque senão fica muito vago explicar qualquer coisa sem esse entendimento. Quando a gente vai para uma visão materialista, o sonho é simplesmente uma projeção da mente, né? É como se fosse só uma expressão do que está no do nosso subconsciente. Mas, como eu disse, né, nas análises de Jung, isso vai muito mais além dentro da visão da psicologia transpessoal. Então, como nós não somos seres materiais, eu sempre falo isso, eu sou terapeuta transpessoal consciencial, então eu acredito acredito e estudo sobre energia, sobre nós sermos seres energéticos e estarmos habitando momentaneamente um corpo físico. Isso muda tudo. Isso faz toda a diferença. Então, nós não somos o nosso cérebro. Nós temos um cérebro, certo? Como que isso funciona na prática? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que o cérebro é uma televisão. Simples assim. O cérebro, sendo uma televisão, ele simplesmente vai precisar captar sinais, imagens, sons, né? Uma referência de conteúdo de algum lugar. É como a TV quando recebe o sinal das emissoras de televisão, que tem toda aquela preparação do conteúdo para enviar para aquela TV, ok? Então, a partir daí a gente entende que nós temos um cérebro, que é uma TV, que recebe e faz todo o processamento da imagem e do som para transferir para o ambiente, certo? Mas quando a TV está desligada, digamos assim, as ondas, os sinais, o que é as imagens, os próprios conteúdos, eles continuam aí. Eles não desligam, eles não deixam de existir porque a TV está desligada. Assim também é a nossa consciência, o ser consciente. Nós somos seres conscientes. Quando a gente dorme, a nossa mente, o cérebro, a televisão, ela desliga, digamos assim. Mas ela não deixa de ter um fator importante na nossa vida, porque é ela que permite. Então, já começando a fazer um link disso com os sonhos, por que muitas pessoas falam que não sonham? Na verdade, não existe isso. Todos nós sonhamos. Até porque existe uma necessidade fisiológica de sonhar, porque o sonho, uma das funções dele é uma expurgação, é como se ele fosse, né, uma válvula de escape das nossas emoções. Então a gente sonha assim. Só que às vezes a TV ela tá desprogramada ou ela tá excessivamente cansada, que é o cérebro, ou a gente está num foco muito materialista da vida. Existem várias possibilidades que não permitem que aquele sinal seja processado pela nossa televisão, certo? Tem algumas pessoas que nascem com essa televisão, digamos assim, com uma tecnologia Full HD, né? Ela é diferente. E tem toda a parafernália lá que recebe com mais qualidade os sinais. Isso acontece com pessoas que são mais sensíveis,
que têm o desenvolvimento da sua pineal com muito mais sensibilidade. São pessoas sensitivas. Dentro de uma visão espiritual, a gente chama isso de mediunidade. A capacidade de mediação, né, entre o plano físico e o plano espiritual. Então, essa mediação, ela é muito evidente em algumas pessoas, em outras é mais leve, em outras bem leve a ponto da pessoa achar que não tem sensibilidade mediúnica, mas todos nós temos, porque todos nós, em essência, somos espírito, ok? Tá ficando claro? Já estão entendendo a ligação e o funcionamento da mente, da consciência e dos sonhos? E aí, dentro desse contexto, quando a gente vai entendendo a nossa capacidade de desenvolver a sensibilidade, o sonho ele vai começar a fazer muito mais sentido. Quanto mais sensível a gente é, quanto mais espiritualizado a gente está, quanto mais conectado com essa vida extramaterial, mais a gente vai ter acesso a esses sonhos e mais percepções a gente vai ter e mais isso vai se ampliando, ok? Então, quem não tem, quem acha que não consegue sonhar, que não lembra, é só uma questão de desenvolvimento. E é legal que vocês vão aprender bastante coisa hoje para desenvolver os sonhos de uma forma muito equilibrada, porque tem pessoas que têm dificuldade em lidar com os sonhos, justamente por ter essa sensibilidade mediúnica e não entender dela e não saber o que fazer com os sonhos que aparecem, certo? Então, como nós somos, em essência, essa transmissão de pensamento, né, a consciência que somos, mas enquanto matéria temos um cérebro, muitas vezes o cérebro recebe a informação, mas ele não consegue processar. Ou então ele recebe, mas ele não sabe decodificar. Porque aquilo que a gente vive durante o sono, né, durante o estado de inconsciência da mente, muitas vezes vai além das percepções do mundo material. E aí o cérebro ele não entende aquilo, porque talvez ele não tenha visto ou não tenha no nosso arquivo. E aí ele faz uma interpretação, e aí a gente às vezes sonha com umas coisas mirabolosas que não tem justificativa. Mas foi a forma do cérebro decodificar aquela experiência, aquilo que a gente viveu, né, enquanto espírito, e passar isso para o corpo físico, certo? Então, nós não somos um cérebro, o nosso cérebro faz esse processamento, mas quem eu sou, quem você é um ser espiritual que passa por experiências físicas. E quando a gente dorme, acontece um fenômeno fisiológico, né, do sono. A ideia é que a gente desligue as funções cerebrais, a questão dos pensamentos e tudo mais, que a gente vá baixando a nossa frequência, as nossas ondas cerebrais. É isso que garante a qualidade do sono. Nós não estamos falando aqui de qualidade de sono, mas os sonhos têm muito a ver com isso. E no final eu quero dar umas dicas para vocês sobre a higiene do sono, sobre a qualidade do sono, tá bom? Oi, Jéssica, bem-vinda. Então vamos lá, gente. Na minha visão, eu gosto muito de simplificar o entendimento das coisas, tá? Então, eu gosto de colocar palavras que fiquem acessíveis à minha leitura e para que eu consiga fazer uma assimilação. E é dessa forma que eu trago para vocês. Talvez vocês não encontrem exatamente como eu falo, mas a ideia, né, o entendimento para leigos, para que a gente possa aplicar essas percepções no nosso dia a dia, eu trouxe para vocês. Então, na minha visão, a gente divide os sonhos em categorias para facilitar o entendimento. Nenhum sonho é em vão. Nada do que acontece, do que se projeta na nossa vida é inútil, né? Jung fala isso com bastante propriedade, dizendo que se a gente acha que um sonho é inútil ou que que é bobo, é porque nós ainda não aprendemos a decodificar, a compreender, fazer esse acesso ao que o sonho pode representar na nossa vida e o que ele está expressando, tá? Então, o sonho é uma porta de entrada para o nosso subconsciente. Ele traz muitas possibilidades de autoconhecimento, de percepção, e é sobre isso que eu vou falar. Então, em categorias, por exemplo, a gente pode dizer que o sonho é uma das possibilidades. O sonho ele pode ser fisiológico. Ele pode expressar situações do nosso corpo que a gente está sentindo,
mas que no momento acaba por não tomar consciência justamente porque está dormindo. Por exemplo, quem já não sonhou que estava viajando e procurando um banheiro e não achava nunca o banheiro e precisava ir no banheiro fazer xixi e, e o sonho não acabava e não terminava em lugar nenhum e de repente você acorda e percebe que você está morrendo de vontade de ir no banheiro. Então isso é um sonho fisiológico, né? Como a gente também pode se alimentar à noite, dormir às vezes com o estômago cheio sem ter feito digestão e sonhar com um monte de coisa, ter pesadelos. Isso também tem características de um sonho fisiológico, porque o cérebro está decodificando o que está acontecendo com o corpo, mas muitas vezes ele não sabe dizer, né, tem uma necessidade aí acontecendo. E aí, isso faz muitas vezes com que a gente desperte. Então, isso é muito comum de acontecer, inclusive já respondendo uma pergunta que me fizeram sobre dormir de barriga para cima e ter pesadelos. Acontece, pelas pesquisas que eu fiz, que quando a gente dorme de barriga para cima, a gente acaba trancando um pouco a nossa respiração, causando, de certa forma, uma apneia. E essa apneia, ela vai criando tipo uma alucinação, uma ideia de que alguma coisa ruim está acontecendo, que alguém está te afogando, ou algo assim. Tem muito sonho de ir no banheiro, Karina? É muito comum, né? E aí, quando a gente tá com aquele sonão pesado, o corpo tá pedindo alguma coisa, mas a gente não consegue acordar. É muito engraçado. Então, essa questão de ter pesadelos quando a gente dorme de barriga para cima é comum por conta dessa dificuldade na respiração que pode acontecer com algumas pessoas. Às vezes, né? Depende muito da posição em que a pessoa tá, certo? Não tem nada a ver com questões espirituais ou alguma coisa de postura, nem nada disso. É uma questão fisiológica mesmo de dificuldade de respirar, ok? Então, nós temos os sonhos fisiológicos, certo? Que são os mais simples de compreender e que a gente vê com bastante facilidade. Eu coloquei uma outra categoria que são os sonhos compensatórios. O que é que são sonhos compensatórios? Eles têm como função uma espécie de válvula de escape. É como se através desses sonhos a gente pudesse expurgar os nossos sentimentos, as nossas tensões do dia a dia, as nossas preocupações, né? Então esses sonhos, eles representam muito esse processo de colocar para fora o que a gente não faz em vigília. Eu costumava muito sonhar, quando eu ficava brava com a minha irmã e não falava nada, eu sonhava que eu estava brigando com ela, que eu falava um monte de coisa para ela, e eu acordava muito mal, né, com aquela situação. Faz muito tempo, felizmente, que eu não sonho isso, porque a gente tem um diálogo muito legal, mas eu tinha essa forma. Eu dormia, às vezes, com um sentimento, com alguma coisa, com algum pensamento, não era só com ela, com muitas pessoas já aconteceu. E aí, nesse momento, dormindo, eu fazia o que eu gostaria de ter feito quando estava acordado. Então, é por isso que existem sonhos onde a gente está expressando aquilo que está guardado no nosso subconsciente, certo? E aí eu já vou fazer um link desse com o outro daqui a pouquinho, porque é muito importante a gente entender essa questão compensatória. E nós temos também os sonhos que eles são complementares, na minha visão, certo? Os sonhos complementares, eles trazem reflexões, eles trazem mensagens, eles trazem despertar de consciência, eles são também possibilidades de encontros, né, através da nossa energia espiritual, eles são sonhos de alerta. Então, esses sonhos, eles muitas vezes são também o subconsciente é uma porta que nos leva à percepção do todo, que sai só do racional, do material, do que está diante dos nossos olhos. E aí, muitas vezes, quando a gente dorme, a gente acessa possibilidades que não acessa quando está em vigília, quando nós estamos numa onda cerebral, que é essa que a gente está em vigília, né, em beta, o tempo todo pensando, raciocinando. Quando nós entramos em alfa, que são ondas mais leves, é que o sono é mais profundo, né? A onda mais profunda que nós temos quando a gente realmente desliga e permite até que o funcionamento de todas as nossas, da glândula pineal, para equilíbrio de todo o funcionamento do nosso organismo. Então a gente entra num sono REM, né? Esse estágio, ele é alcançado quando a gente vai baixando os níveis gradativamente. E se a gente tem uma mente muito acelerada,
fica pensando em muitas coisas, dorme com pensamentos, acaba tendo muita dificuldade de alcançar esse sono. Mas quando a gente se dispõe a isso, né, fazendo higiene do sono, que eu vou falar disso no final do conteúdo, possibilita muito essa percepção do que o nosso subconsciente tem para nos dizer, certo? E aí, dentro desses sonhos, que eles são muitas vezes compensatórios e eles são também complementares, a gente ainda tem categorias dentro disso, para que possa, né, ser simplificado. Eu vou dar um exemplo para vocês de como um sonho pode funcionar. Digamos que alguém sonhe com uma pessoa que já faleceu. Como que esse sonho pode ser compensatório? Se a pessoa que sonhou teve uma experiência desagradável, por exemplo, ela foi no velório, ela viu o corpo daquela pessoa e ela ficou com aquele sentimento guardado ali, daquela impressão, ou ela sente falta, ou, enfim, ela ficou com alguma emoção ali que ela não processou direito, alguma coisa assim. Ela pode sonhar com essa pessoa, sonhar que a pessoa não está bem, sonhar que ela está sofrendo, que ela está pedindo ajuda, que ela está chamando. É muito comum acontecer e muitas pessoas acabam confundindo isso com o apelo da pessoa que faleceu. E, na verdade, pode não ser. Pode ser uma sensação do que você está sentindo, das suas emoções, certo? Mas também, em contrapartida, já respondendo uma outra pergunta que me fizeram, a gente pode sim, e acontece muito, de termos experiências espirituais e encontros com pessoas que já saíram do plano físico e estão no plano espiritual. Então, na terapia, né, na minha visão terapêutica transpessoal, sim, as pessoas, quando passam do plano físico para o plano espiritual, continuam vivas, mesmo sem o corpo, porque o corpo é um adereço, é um veículo que nós utilizamos aqui no plano físico, mas ele não é necessário e fundamental para a nossa vida. Nós sobrevivemos a ele. Então, continuamos vivos, sim, no plano espiritual. E é por isso que nós temos muitas possibilidades e acontece com mais frequência do que a gente imagina de ter encontros com pessoas no plano espiritual. Acontece também da gente ter encontros com pessoas que não faleceram, que ainda estão no plano físico, mas que quando dormem também, né, entram em estado de sono físico, mas o ser consciente, o espírito que habita em nós, ele continua em vigília, ele não precisa dormir. Então, nós continuamos trabalhando, estudando, nós continuamos entrando em contato com pessoas que a gente convive. Isso é muito comum, tá? Então, é possível que a gente tenha contato com entes queridos, pessoas que já faleceram e que a gente tem saudade. São reencontros realmente. O que vai diferenciar? É o sentimento. É muito fácil de a gente distinguir se você parar para analisar. Muitas vezes, o sentimento que se expressou quando eu sonhei com aquela pessoa que faleceu é muito similar ao que eu senti naquele dia do velório, ou no dia que eu vi uma foto da pessoa, ou que, enfim, né? A gente sabe, observando, sentir se aquele sentimento é seu, se vem de você e está se expressando dessa forma, ou se não é. Os encontros, eles têm uma sensação de saudosismo, é diferente. O encontro com pessoas no plano espiritual, a gente sente também a diferença. E uma característica muito importante que pode ajudar a distinguir é a cor dos sonhos. Quando nós temos sonhos coloridos, esses sonhos coloridos, eles são encontros espirituais. Eles são encontros extrafísicos. Quando os sonhos são em preto e branco, quando eles são mais ofuscados, digamos assim, eles são muito mais projeções, essa capacidade de compensar, de jogar para fora, de expurgar os sentimentos, né? de válvula de escape, do que a possibilidade de ter um encontro. Tá ficando claro, gente, com os exemplos? Estão conseguindo se encontrar dentro disso? Aí aqui eu já estou fazendo também algumas respostas a perguntas que me enviaram sobre essas questões. E tem pessoas que têm aquela facilidade, aquela sensibilidade que a gente chama de mediunidade, né? Que também se manifesta de uma forma muito forte em sonhos, que expressa
que acontece muito esse contato com pessoas que faleceram. E muitas vezes tem pessoas que têm essa facilidade mediúnica, né? Que recebem sim pedidos de ajuda em sonho, que têm contatos, que têm reencontros, que têm conversas. Então, tudo isso pode simbolizar com facilidade para que a gente possa entender, tá? Eu gosto muito de citar os meus exemplos porque eu sou uma sonhadora nata em todos os sentidos. Eu sonho muito, 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 muito. Minha vida se revela muito em sonhos, ela acontece muito em sonhos. Eu sempre, com muita frequência, um tempo atrás, eu sonhava com ondas. Que as ondas, como se eu estivesse em qualquer lugar, com a minha família, com amigos, e vem uma onda muito grande, passa e vai embora, da mesma forma que passou, sem prejudicar nada, sem criar nenhum problema. E eu fui começando a analisar o que isso significava. E aí, é claro, a gente muitas vezes procura entender, buscar significado dos sonhos. Eu sei que muitos de vocês vão querer me perguntar depois, mas Dani, o que significa sonhar com tal coisa? Eu sempre sonho com isso, com aquilo. As interpretações de sonho, gente, elas são muito particulares, muito. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de água, sonhar com onda significa uma coisa. Para outra pessoa que tem alguns anseios, significa outro. A gente não tem como dizer que sonhar com ondas significa limpeza, que significa uma transformação, por exemplo, um avalanche. O que eu percebi é que essas ondas, para mim, elas estavam trazendo uma percepção do meu subconsciente. Elas estavam trazendo coisas profundas que eu estava mexendo, que eu estava tratando. E essas coisas vinham como uma onda, passavam por mim, né, me traziam uma experiência e, de certa forma, elas deixavam depois uma calmaria, uma serenidade. Então, foi a associação que eu consegui fazer. Existe alguns símbolos, sim, a gente estuda muito na visão sobre simbologia, os arquétipos e tudo mais. Só que ainda assim, os sonhos eles são muito particulares, tá? Então, para que eu consiga interpretar, por exemplo, o sonho de alguém, eu preciso ter um contato com essa pessoa. Eu preciso minimamente saber como que ela age emocionalmente, o que significam algumas coisas para ela. Então, algumas pessoas que fazem terapia comigo, eu tenho muita facilidade. A Mayra, minha sobrinha, às vezes ela manda para mim dizendo, sonhei com tal coisa, tal coisa. E eu já consigo fazer a interpretação do sonho e ela fala, mas como assim? Mas é porque eu conheço ela, né? Conheço a rotina, conheço os anseios dela, então fica muito claro. Então, sonhos também é uma possibilidade enorme de autoconhecimento. E às vezes, sim, eles são muito engraçados, eles são confusos para a gente, né? E aí a interpretação vai muito do cada coisa representa para nós, tá? Cada pessoa pode interpretar de um jeito coisas diferentes, até animais. Sonhar com cobra é isso, sonhar com não necessariamente, porque pode representar algum contexto simbólico dentro do que você está vivendo. E além de você interpretar isso, né, que eu vou depois ajudar também com esses passos, sempre focar no sentimento, na sensação que traz. Eu lembro de um outro sonho muito marcante que eu até comentei com meu marido, vou usar de exemplo, que a gente estava num período da vida um pouco instável nas questões financeiras, organizacionais de casa, e é claro que isso às vezes gera uma instabilidade relacional, né? E eu tive um sonho uma certa vez que eu morava numa casa que parecia um cogumelo e o chão dessa casa balançava muito, ele era instável, né? E eu conversava com ele falando sobre isso, que eu não queria mais morar naquela casa porque eu não gostava da instabilidade, aquilo me dava tontura, me deixava mal, eu não me sentia bem. E ele, como é uma pessoa muito argumentativa, ele é muito lógico, né? Ele me explicou durante o sonho que aquilo acontecia porque a nossa casa era uma espécie de estilingue de avião. Então, alguns aviões pousavam no teto da casa e a casa balançava e estilingava aqueles aviões. Gente, eu passei alguns dias refletindo sobre o que aquele sonho simbolizava, né? E aí eu fui fazendo essa ligação com o que nós estávamos vivendo, com os argumentos que ele me trouxe no sonho, né? E conversando com ele, a gente conseguiu ir encontrando as justificativas, a questão do comportamento dele.
e fez todo o sentido, apesar de eu nunca ter visto uma casa de cogumelo e nem um estilingue de avião. Então, se alguém já viu, me conta também, porque é uma novidade para mim essas questões. Então, são possibilidades, né? São coisas assim que a gente fala, gente, como que eu sonhei com isso? Por que que eu sonhei? E podem representar muitas coisas. Então, sonhar com criança. Significa que eu vou ter um filho? Não. A criança ela pode representar uma fase nova, ela pode representar uma experiência nova, alguma coisa que está nascendo, né, que você precisa cultivar. Depende muito do contexto em que você está inserido, o que você está vivendo, que experiências de vida estão ali te convidando naquele momento. E aí tudo isso vai ficando cada vez mais claro, tá bom? Então ficou claro, gente, essa questão de percepção é uma das coisas que as pessoas muito me perguntam. Como que eu distingo, por exemplo, quando é um sonho premonitório ou quando é isso, só essa expressão do subconsciente? Por essa questão dos sentimentos, né? Os sentimentos, eles são muito significativos. Quando a gente começa a perceber e fazer é como se fosse uma exclusão, né? E sentir. Os sonhos premonitórios, eles existem? Foi uma das perguntas que me fizeram também. Ó. Você acredita que os sonhos podem fazer parte do nosso sexto sentido? Na verdade, o que são os 5 sentidos? Eles são sensoriais, né? Então, o olfato, o paladar, né? O tato, eles fazem parte do nosso plano físico. O sexto sentido, ele existe com toda certeza. A nossa sensibilidade, ela faz parte do sexto sentido. Então, sim, existe e a gente expressa muito esse sexto sentido em sonhos e em vigílias também, através dessa sensibilidade energética que nós temos. Mas no sonho isso é muito comum. Então, os sonhos proféticos, ou você ter premonições, previsões de coisas que podem acontecer, isso é real? É possível? É coisa da minha imaginação? É real, é possível e acontece também. Por quê? Porque nós vivemos aqui nessa dimensão, na dimensão 3D, acreditando que o tempo e o espaço existem, né? Mas isso é uma ideia que nós criamos a partir da cronologia do tempo, da materialização dos objetos que existem ao nosso redor e até mesmo do nosso corpo físico. Porém, no plano espiritual não existe espaço e nem tempo. Isso é um pouco complexo de entender, assunto para uma live inteira, mas o tempo no plano espiritual não existe. Então, o presente, passado e futuro são algo que nós criamos aqui, nessa dimensão, para que a gente consiga mensurar as coisas, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma previsão de algo que vai acontecer, é muito provável que eu esteja criando, ou a pessoa que eu estou vinculada esteja criando quantum energético, ou seja, vibração, para que aquela situação aconteça. E ela já está no plano espiritual sendo formada. Ela já está em processo de criação, digamos assim. Então, por exemplo, sonhar que uma pessoa vai morrer num acidente. Significa com toda certeza absoluta que aquilo vai acontecer? Não. Pode muitas vezes ser um alerta para a pessoa se cuidar ou para ela parar de pensar coisas que estão formulando essa ideia de que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, ele também é simbólico, ele não precisa ser exato em 100%. Existem algumas pessoas raras, muito raras, porque é um tipo de mediunidade muito rara, de premonição, né? Até de pessoas que a pessoa que tem a mediunidade nem conhece, mas isso é um processo muito mais intenso e não é tão comum de acontecer. E ainda assim, quando a gente tem uma premonição de algo na nossa vida, tudo pode ser modificado, tá? Então a gente pode pegar esse sonho como um alerta, como uma possibilidade de reflexão, que é esse segundo estágio, né, que eu falo, que é essa capacidade de ser complementar à nossa vida. Então a gente às vezes cria coisas e essas coisas elas vão tomando forma e elas se materializam. Isso acontece muito quando a gente estuda a prosperidade, lei da atração, porque nós vamos formando as coisas, atraindo para a nossa vida através do pensamento.
Então, nós podemos também criar coisas negativas através desses pensamentos. E os sonhos ajudam a gente a entender essas criações. Então, às vezes, você está achando que alguém vai morrer, mas você pode estar projetando ali uma sensação, você pode estar projetando sentimentos que estão subconscientes ou um comportamento de que você está se afastando daquela pessoa, que você não está dando valor o suficiente para ela, né? Então, também é muito relativo, mas ele traz uma mensagem, talvez de aproveitar mais o tempo, de dar mais atenção para aquela pessoa do sonho que vai perder. Então, eu estou respondendo com esse exemplo porque foi uma pergunta que me fizeram, né? Da partida de alguém, isso pode ser uma premonição? Ou prever que algo vai acontecer fisicamente? Tanto pode acontecer por você estar criando esse quanto energético, quanto pode ser um alerta para que você, né, pare de criar e pense numa nova forma e comece a reformular os seus sentimentos, o seu comportamento, para que isso se desfaça. Porque essa ideia de destino pré-determinado, gente, isso não é real do ponto de vista da criação energética. O nosso destino depende unicamente do que a gente está fazendo agora. Então, eu crio o meu futuro a partir do que eu estou colhendo hoje. E aí a gente vai conseguindo compreender que nada é por determinismo, fatalidade, e que também nada é por mero acaso. Nós criamos as coisas, a gente gera quantum energético para isso. Quem já não passou por experiências que falou assim, eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que ia acontecer comigo. Ou porque está num ciclo vicioso, já criando esse quantum energético e acontece, né? Atraindo de alguma forma aquela situação, mesmo que não perceba isso de uma forma consciente, mas já está ali naquele hábito de ficar pensando, para mim não ia dar certo, eu sabia que isso ia acontecer, e acaba criando essa realidade. Assim também como pessoas fazem isso de uma forma positiva, criam realidades na vida, cocriam sonhos, sonhos materiais, né, de realização em vigília. Isso também é muito possível, tá? A Karina diz que sonha muito também, por isso sempre se interessa por esse assunto. Que legal, Karina. O sonho é uma forma de sensibilidade que a gente tem. Então, não ignore os seus sonhos, porque eles te mostram muito sobre você. E aí, entendendo, você vai conseguir distinguir se esses sonhos são encontros espirituais, que acontecem com todo mundo, não tem nada a ver com religião. A gente acreditando ou não, nós somos seres energéticos, né? Isso a própria física quântica vem explicando, não tem necessariamente a ver com a religião. Às vezes a gente acha que nós temos que distinguir totalmente as coisas. Mas como nós somos seres espirituais habitando um corpo físico, nós temos sim experiências espirituais. E os nossos sonhos, eles podem ser conduzidos, eles podem ser... a gente pode cocriar o próprio sonho também, né? A partir daquilo que a gente pensa, das intenções que nós temos. Eu já tive experiências de pedir em oração, em prece, o auxílio, algum esclarecimento, e durante o sonho ter esse auxílio. E aí pode muitas coisas se mesclarem. Eu me lembro de um sonho muito bacana que eu tive, e foi lindo. Uma experiência onde eu cheguei para uma reunião como se fosse um concílio familiar. E na porta da reunião tinha um animal me esperando. Ele parecia um alce, alguma coisa assim. E ele era branco. E quando eu cheguei, ele se inclinou e encostou a testa dele no meu peito, com um sinal de reverência, de respeito, como se eu fosse bem-vinda. E aí eu adentrei num salão onde tinham pessoas muito importantes para mim. Meu pai, a minha mãe, os meus avós, meu padrinho, a minha madrinha. E eu não lembro do final do sonho. Eu sei que a gente teve uma decisão muito importante naquele sonho. E eu senti todos os aspectos ali, o simbólico, né? O meu avô como uma pessoa, como patriarca da família, ajudando a tomar uma decisão importante. E tudo isso foi trazendo, assim, uma calmaria para algumas situações da minha vida. Parece que tudo, assim, algumas coisas fluíram a partir dali, porque eu tomei consciência de que a decisão estava sendo tomada, independente, né, do que fosse mais agradável ou desagradável, eu tinha todo esse apoio. E foi um sonho muito revelador, muito bacana, que me ajudou muito na minha vida.
mas se eu não tivesse atenta a ele, ao que ele significava, eu ia simplesmente achar que era um sonho, né, de saudosismo, de reencontro, ou que eu estava realmente expressando alguma coisa. E aí a gente consegue distinguir com facilidade, certo? Tá fazendo sentido, gente? Então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como que a gente pode melhorar os nossos sonhos, porque deixa eu ver se eu respondi todas as perguntas. Ah, tá. Sobre pesadelos também. E também entra nesse assunto de melhorar o sono. Pode ser algo ruim que eu carrego? Então, uma pessoa que me perguntou, ela disse que tem muitos pesadelos, bastante frequência. Eu vou falar bastante sobre isso também, na questão da higiene do sono, mas os pesadelos, eles são projeções. E eles podem tanto estar naquela categoria de ser uma válvula de escape, quanto encontros espirituais, tá? O que vai depender é como está a sua psique, o que você tem feito na sua vida, com o que você tem se envolvido. É muito comum pessoas sonharem com guerras, com dificuldade, com morte. Isso pode estar relacionado a expressões do subconsciente da pessoa. Às vezes ela está numa vida de guerra, né? Lutando e com muitos sacrifícios, se esforçando muito. Mas existem sonhos onde a gente passa pela experiência de expressar algumas necessidades, sejam elas emocionais ou fisiológicas. É muito comum que algumas pessoas tenham encontros espirituais que não são positivos, né, no ponto de vista energético, tenham relações sexuais, tenham outras experiências que onde ela entra em contato com as necessidades que ela está negando, que ela não está acolhendo direito na vida dela, ou que ela está também usando em demasia, certo? Então, quando você tiver sonho que você está tendo relação sexual com uma outra pessoa, que você está numa festa, que você está provavelmente você pode estar sintonizando de alguma forma com frequências energéticas desse plano, né, do plano extrafísico, que também estão na mesma vibração. Porque tudo que acontece aqui na dimensão 3D, gente, na dimensão espiritual, acontece também, às vezes, com muito mais intensidade. Então, aquilo que a gente coloca máscara aqui na nossa vida, sabe, de puritanismo, não vou, não faço, não quero, a gente acaba fazendo no plano espiritual e muitas vezes acorda ruim, acorda cansado, com aquela sensação assim de esgotamento, porque pode ter ido para lugares não muito legais e se envolvido com energias não tão favoráveis. Então, por isso que a importância da vigilância, do autoconhecimento, de entender as nossas necessidades, de não mascará-las, de tratar de uma forma equilibrada, né? Porque essas compulsões, aí a gente acaba buscando no plano espiritual e energético as compensações disso. Isso tem a ver com pesadelos, porque às vezes a gente sintoniza. E esses pesadelos, eles podem ser referência dessas experiências que nós temos, tá? Como também podem ser essa expressão daquilo que está guardado no nosso subconsciente. Mas é muito comum os encontros espirituais onde a gente vive sensações muito desagradáveis. Eu me lembro de um outro sonho muito interessante que eu tive, que eu acho que dava um livro, onde eu passei como se fossem 7 fases. Eu estava perdida e eu entrei numa uma espécie de rua, e nessa rua tinha vários eventos, tinha várias, como se fosse categorias de uma festa. É como se fosse a festa de Barretos, que eu nunca fui, nunca estive lá. Então, eu até detalhei algumas coisas para o meu marido e ele me disse que era exatamente isso. Mas é claro, no plano espiritual muito mais ampliado, onde tinham pessoas desfiguradas energeticamente, com órgãos genitais expostos, coisas horrendas, né, que aconteciam, pessoas que estavam bebendo, muita guerra, muita gente brigando, se escondendo, porque o que nós vemos fisicamente é uma coisa, energeticamente é muito mais amplo e muito mais intenso. Então é como se eu tivesse tido a possibilidade de ver aquela festa, né, onde todo mundo se diverte, curte, namora, de um plano muito mais ampliado, onde tinha processos de vampirização energética, onde tinham situações realmente assustadoras. Nós temos sim uma possibilidade muito maior de ter sonhos conturbados
quando a gente tem preocupações excessivas, quando nós temos sentimentos de raiva, quando a gente tem principalmente sentimentos vinculados aos outros, e também quando a gente faz uso de bebidas alcoólicas, por quê? Ou tudo que, de certa forma, altere a nossa vibração e deixe o campo aberto. Porque a gente se torna muito vulnerável energeticamente. E é como se a gente se tornasse uma presa fácil quando está dormindo. Porque aí, quando em espírito a gente deixa o corpo descansando, nós vamos nos sintonizar com tudo aquilo que a gente está buscando. Então é muito importante a gente observar tudo isso. Não é só uma questão de saúde, de bem-estar, mas tudo que nós utilizamos na nossa vida, né, entorpecentes, tudo que às vezes traz um prazer para nós, aqui no corpo físico, nos nossos 5 sentidos, e se esse prazer ele está desconexo energeticamente com o bem-estar, com a serenidade, com a consciência, isso pode deixar a gente muito vulnerável energeticamente e muito exposto a ter essas experiências que não são legais. E não são só sonhos. Muitas vezes a gente volta com a impressão delas, tá? Então, para a gente ir finalizando aqui a reflexão que eu trouxe para vocês e abrir para perguntas, eu vou propor que vocês façam, se alguém quiser até anotar, é interessante, como fazer a análise do meu sonho. Como que eu sei aonde que se encaixa dentro de tudo isso aí que a Dani falou? Primeiro, você vai anotar quais são os principais elementos que apareceram no seu sonho. Então, foi um cavalo, foi um homem, foram pés. Esses dias eu sonhei muito com pés descalços, que eu vesti uma calça de uma outra pessoa. Gente, é complicado. Aí depois você vai analisar que você está fazendo uma coisa que não está sendo legal, que você está indo contra os seus valores, né? Foi a interpretação que eu fiz. Então, quais são os principais elementos que apareceram, certo? Você anota isso. E aí, depois que você destacou os principais, você vai refletir o que cada um desses elementos representa para você. Então, o que representa chinelo para você? O que representa o objeto que aparecer ali ou aquilo que for expressado no seu sonho? O que uma pessoa representa? Sonhar representa o quê? Representa sentimento de inferioridade? Representa saudade? É uma referência boa? Então, essa representação você coloca do lado, tá? E aí, depois, e o mais importante, que sentimentos eles trouxeram? Que sentimentos esses sonhos, esses símbolos despertaram em você? Foi angústia? Foi saudade? Foi sentimento de aconchego? O que isso representou? E aí também é importante você lembrar, esse sonho, ele tem relação com algo que eu estou vivendo agora? Será que é só uma projeção, é só uma expurgação dos meus sentimentos? Ou ele está relacionado com chinelo sua? Para você pode ser, né? Se você teve experiências, se quando você pensa em chinelo você lembra de surra, é muito possível que tenha a ver. Eu, quando penso em chinelo, em pés descalços, para mim representa aquilo que onde eu estou andando, o que eu estou fazendo, né? Que eu tinha o hábito de criança e até hoje de andar descalço. Eu amo andar descalço. E aí tem momentos que você não pode andar descalço, né? Que você tem que ser alguma outra coisa, você tem que se adaptar a alguma coisa. Então é muito, muito diferente, tá bom? Anotaram então esses passos que pode ser de referência para vocês? Fazer o detalhamento do que apareceu, o que cada um representa para você, se o chinelo representa X ou Y para você, e que sentimentos eles despertam em você. Aí vai ficar muito mais claro você fazer uma associação da sua vida com isso. E aí, para ajudar nessa questão do pesadelo, independente do qual seja, e até para quem não tem pesadelo, mas quer melhorar o seu sono, a qualidade dos sonhos, eu vou passar para vocês dicas de higiene do sono. Todo mundo deveria fazer isso, gente. Eu também sempre andei descalço, sempre brigava comigo, mas estava brincando. Nunca sonhei com chinelo. Então tá bom, Simone. Mas quando sonhar, você já sabe o que significa, né? Gente, uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, e talvez, se vocês tiverem oportunidade, dissemine para o maior número de pessoas. Não dormir com o celular perto de vocês. Por 2 motivos. Existem frequências de ondas, né?
que atrapalham muito a qualidade do sono e a gente alcançar aquele sono REM, além de ter frequências energéticas que são de vibração muito baixa, que servem como uma espécie de portal energético. Então, o celular é como se ele tivesse a capacidade de conectar a gente com frequências energéticas, não é o aparelho, tadinho, né? Ele não tem culpa. Mas o uso que a gente faz dele. Então, quando a gente dorme, nós deixamos esse campo ali. Muitas vezes a gente dorme com o celular coladinho no ouvido, perto, deixa do lado por conta do despertador. Ah, mas eu preciso de despertador. Deixa longe que é melhor, que daí você acorda, já levanta, já desperta, veja que bom. Então, existem fatores energéticos, né, da vibração e das frequências das ondas, mas também de ondas energéticas que a gente não vê, mas que são muito negativas. Depois que eu tirei o celular de perto de mim, gente, meu sono mudou do vinho para a água. Completamente. Quando eu fui estudar e entender a possibilidade de algumas coisas acontecerem através desse contato que a gente tem, isso é muito ruim. Então, tirem o celular de perto, é uma dica valiosa que vai melhorar muito a qualidade do sono de vocês, qualidade fisiológica, porque o cérebro funciona com muito mais a produção das glândulas, né? Com muito mais qualidade. Então, pense nisso com bastante carinho, tá? Só que não adianta nada tirar o celular de perto e dormir logo depois de assistir um filme de terror ou uma série daquelas de morte, de sangramento, nananana, porque também você vai criar agitações. Lembrem que a nossa mente não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, tudo aquilo que você sente, todas as emoções que você sente, elas são projetadas ali para o seu subconsciente e isso gera muitas sensações que muitas vezes são desagradáveis. Encontros também, tá? Então, é muito comum a gente dormir pensando em alguma coisa ou ficou impressionado com alguma coisa que assistiu e sonhar com essa coisa ou com coisas parecidas. Também não adianta nada não assistir nada, não ter o celular perto e dormir com a consciência, com a mente totalmente turbulenta de pensamentos, de coisas ruins, de coisas negativas, preocupação, tristeza, né? Tudo isso a gente acaba prejudicando. Eu fiz um vídeo antiguinho que está no meu canal que fala cuidado com o que você leva para a cama. Nesse vídeo eu falo sobre isso, sobre o que a gente leva junto no momento de dormir, a gente dorme processando tudo aquilo e acaba criando mais prejuízos. Quem já não passou pela experiência de dormir pensando numa coisa e acordar e a coisa tá ali, em stand-by ali, esperando você acordar para te agarrar? Algum pensamento de tristeza, alguma coisa assim, alguma preocupação. Então a gente nem entrou, nem deu a possibilidade daquilo ser expurgado durante o sono, porque não teve um sono de qualidade. E aí é claro que os sonhos também vão refletir as mesmas consequências, tá? Então ore antes de dormir, independente se você tem uma religião ou não. Se você não tem religião, medite, sintonize com você, faz essa higienização, como se você deixasse todos os seus problemas, as suas preocupações numa caixinha. Eu gosto muito de imaginar, quando eu vou dormir, eu estou colocando, se eu estou com alguma preocupação, algo para resolver, que eu estou colocando uma caixinha muito especial nas mãos do meu anjo da guarda. E ele está velando aquilo por mim. Alguma coisa que eu preciso resolver, ou a saúde de alguém, né? O que for. É um hábito que eu criei para que eu desligue, que eu consiga tirar da cabeça aquilo e consiga dormir. Dormir com qualidade, porque às vezes a gente dorme de cansaço, né? Então, cuida muito com a iluminação do quarto também, né? Isso tudo atrapalha o funcionamento da pineal, ela só funciona no escuro. Estudar sobre a glândula pineal, gente, é mágico, porque ela tem duplo sentido em nós, né? Ela não é só física, ela é energética. Então, a pineal é a nossa porta de entrada para o mundo energético. Por isso que eu falo bastante dela. Além dela ser a organizadora de todo o restante do nosso corpo. Então, ela precisa funcionar com qualidade. E quando a gente tem bons sonhos, isso acontece plenamente. Então, cuidem muito na hora de dormir, gerando essa qualidade para que você vá para a cama em paz, sereno. Se tiver alguma coisa para resolver, resolve. Se tiver alguma coisa que você tenha medo que vai esquecer, anota.
cria essas estratégias, desliga a luz com antecedência. Se você tem dificuldade de pegar no sono, cria hábitos, né, de tomar um chazinho, de colocar uma música, uma frequência que vai te ajudando a entrar a baixar um pouco a sintonia. Depois você desliga o celular e guarda, coloca em outro lugar, para que você crie esse ambiente psíquico, energético e muitas vezes físico que vai te ajudar, tá? Óleos essenciais são ótimos, lavanda é maravilhoso, porque o óleo essencial ele atua também na corrente sanguínea. Se alguém quiser indicações de óleo, depois pode me pedir, que eu faço com bastante carinho. A aromaterapia é fantástica também. Que mais? Bom, são dicas assim valiosas que podem modificar bastante. E aí a gente vai ensinando o corpo. Tudo, gente, ou é hábito ou é vício, né? E às vezes a gente se vicia a dormir mal. E nem entende por quê, porque são alguns comportamentos. Vai dormir agitado, acaba, né, tudo isso acaba atrapalhando, então, a qualidade do desenvolvimento do nosso sono, tá? E aí, consequentemente, também os sonhos, eles são meio turbulentos, a gente acorda como se não tivesse dormido, e aí começa um ciclo, às vezes, negativo no dia. E para fechar, né, a noite com chave de ouro, e você começar um dia maravilhoso, sempre ao acordar também se coloque consciente, pensando no que você quer para o seu dia, mas fazendo uma prece, uma sintonia, uma meditação de agradecimento, de consciência de si mesmo. E aí, isso tudo é vibração. Isso tudo nos sintoniza com aquilo que a gente quer, certo? Então, deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta que não foi respondida. E se alguém quiser colocar alguma pergunta dentro do que eu expliquei, alguma coisa que faltou, tá bom? Podem perguntar que eu vou respondendo também. Então, já falamos sobre a profecia dos sonhos, sobre o sexto sentido, sobre os pesadelos, sobre a parte fisiológica, né? E a nossa forma de distinguir tudo isso. Oi, gente, quem tá chegando agora? A Hanna, Bruna, acho que é isso. Nós já estamos chegando ao finzinho da live, depois se vocês quiserem rever, vai ficar gravada ali no IGTV, tá bom? Gente, eu queria fazer um convite para vocês antes que eu esqueça. Eu preparei um conteúdo reflexivo com 4 passos para desenvolver uma relação saudável e harmoniosa com qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Oi, Zinete, tudo bem? Então, esse conteúdo é gratuito, com videoaulas. Se vocês quiserem participar, o link está lá na bio, vai começar eu vou lançar as aulas no dia 29, então se inscrevam, vai ser bem legal, bem gostoso, vai trazer reflexões muito legais para os dias que a gente está vivendo, tá bom? Então, a Simone falou, ótima live, assim como todos. Amo suas reflexões, são claras e muito objetivas. Que bom, Simone, eu fico feliz, porque o objetivo é esse. Existem muitos termos, né, formas de explicar. Talvez isso aqui que eu expliquei para vocês não seja muito, não entre muito em algumas definições, né, dentro do que Jung traz para a gente. Mas eu quis trazer de uma forma mais simplificada mesmo, para que vocês consigam levar para o dia a dia. Porque até eu, dentro das teorias que eu estudo, que é tanta coisa, fica complexo e a gente tem que ir enxugando para entender. Que dozinha, cheguei agora. Não se preocupe, Zinete, pode assistir a live que tá bem legal. Conteúdo bem gostoso mesmo, que ajuda bastante a gente na qualidade do sono, falando sobre as nossas experiências espirituais, quando a gente dorme, e como melhorar tudo isso, como interpretar os nossos sonhos. Foram bastante perguntas, eu acho que eu consegui responder as que foram trazidas com antecedência, né? E aí, estou aberta também, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda aqui no Instagram, porque eu estou sem relógio. Mas se tiver alguma pergunta, podem me fazer, tá bom? E enquanto isso, vão anotando aí para ir lá na minha bio, fazer a inscrição para acompanhar as aulas reflexivas da arte da boa convivência. É um conteúdo também muito gostoso, assim, que traz reflexões bem legais para a gente se conhecer, para conhecer e identificar o comportamento das outras pessoas e estabelecer uma relação conosco mesmo. Também muito legal. Nenhuma pergunta? Vou achar que isso significa que então foi muito explicativa, que ficou claro.
É isso mesmo? Então tá bom, certo? Então façam a higiene do sono. Por favor, me contem. Eu gosto quando vocês trazem depois depoimentos falando sobre as experiências de vocês, o que deu certo, o que não deu. Eu acho muito legal. E também, se vocês se sentirem à vontade, se tocar o coração de vocês, compartilhem com outras pessoas, né? Meu objetivo aqui é não somente de ganhar seguidores, de alcançar pessoas, mas também de levar conteúdos de qualidade que possam ajudar a gente a transformar, a ter uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida mais abundante, mais saudável, em tudo que a gente se propõe viver. Então, esse é o meu objetivo. Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, eu fico muito agradecida, muito lisonjeada. E também, se quiserem me seguir lá no YouTube, sempre compartilhando também os meus vídeos lá, tá? Daniele Santos Terapeuta, e também tem um canal no Facebook, onde eu sempre compartilho os mesmos conteúdos aqui do Instagram, tá bom? Então, depois, quem chegou agora, quiser rever e ainda tiver depois uma pergunta para me fazer, pode me enviar que eu receberei com bastante carinho, tá? E aí, quando vocês fizerem uma análise de sonho legal, uma coisa assim, puxa, fez muito sentido, me contem. Eu vou ficar muito feliz em saber. Espero que os meus depoimentos ajudem também a esclarecer. Se eu fosse ficar contando sonhos para vocês, eu ia ficar muito tempo aqui. Mas é muito legal da gente ter essas percepções. Tá bom, pessoal? Um beijo, gratidão por terem me acompanhado e também parabéns por se darem essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais de conteúdos reflexivos dessa proposta de autoconhecimento, tá? Fiquem em paz, busquem sempre equilíbrio, serenidade, para que cada um de nós possa expressar tudo que a gente tem de bom que já está latente dentro da gente, tá bem? Um grande beijo a todos, fiquem bem e até a nossa próxima live. Eu espero mais dicas e sugestões de vocês para os próximos assuntos. Tchau, tchau!